daqui 2 semanas, meu amigo pastor Ronaldo vai terminar uma série de mensagens chamada Missão Transformadora. Vocês sabiam que era isso que ele estava pregando, né? O centro desta série de mensagens é convocar a igreja a assumir um papel principalmente referente ao evangelismo, ao discipulado, certo, pastor Ronaldo? Então, você vai assumir um compromisso. Veja, todo processo de crescimento na vida exige de nós alguns marcadores, alguns pontos. Por exemplo, quando a gente estudava, a prova de que nós havíamos aprendido alguma coisa é que tinha uma prova, né? Tinha um teste, a gente tinha que passar por aquilo. A prova de que a igreja está entendendo o seu papel, a sua missão, que ela está compreendendo a mensagem que está sendo transmitida desse púlpito, é ela também dar esse passo. Qual é o passo que eu gostaria de pedir a vocês? Eu não estarei aqui, mas eu gostaria muito, depois de ouvir pelo pastor Ronaldo, que vocês fizeram isso. Ore hoje à noite e comece a pedir a Deus para colocar na sua mente, no seu coração, uma pessoa que você vai trazer aqui antes de acabar a série de mensagens. Porque nós estamos falando de discipulado, nós estamos falando de evangelismo, nós estamos falando da missão que nos transformou, transformar outros. Então a gente precisa ir buscar alguém. Vocês estão me entendendo? Então assim, olha, você tem domingo que vem e tem o outro domingo, que aí é a última. Para você chamar um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, o cara da padaria que você passa, não importa, o lugar que você vai no supermercado, alguém. Irmãos, tem alguém que precisa ouvir de Jesus e ser transformado, que você vai ser esse instrumento de Deus. Amém? Vocês não vão deixar minha palavra cair aqui no chão, não? Vai fazer isso? Faz isso. Quem sabe esse lugar aqui fica repleto de pessoas nesses outros 2 domingos para ouvir sobre esse Cristo que transforma a nossa vida. Amém? Então vamos caminhar um pouquinho mais. Se você esteve comigo na conferência, embora o tema fosse outro, eu tenho tentado dar uma sequência, pelo menos assim uma linha de pensamento mais ou menos coesa entre todas as mensagens que eu preguei. Você pode depois, se tiver interesse, olhar aí nas mídias da sua igreja, que você vai encontrar. Hoje de manhã, eu falei com vocês sobre um avivamento, que não é um avivamento que gera, necessariamente produz em nós algo assim, um movimento novo, uma forma diferente. Nós vamos dançar, por exemplo, aqui nessa igreja, porque fomos avivados. Eu não estou falando disso, talvez você pode até dançar. Minha filha é professora de zumba, eu não sei tirar o pé da direita e pôr na esquerda, irmãos. Não sei, pensa num cara duro, sem ritmo. Então não é disso que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que o avivamento vai promover a gente se vestir de forma diferente. Talvez, não, se você me ouviu, eu queria que o avivamento acontecesse porque eu e você resolvemos nos aproximar de Jesus. E ao nos aproximar de Jesus, Cristo trouxe luz sobre as sombras da minha vida. E ao trazer luz sobre as sombras da minha vida, Ele me deu percepção de coisas que eu não tinha antes. E agora, influenciados por este Espírito, eu começo a operar, a viver e a exercer tudo o que eu exerço, motivado por essa nova compreensão. E isso é um avivamento. Porque se você estava odiando alguém, você teve clareza de que esse ódio, ainda que você dê a ele toda a fundamentação necessária para ele fazer sentido para você, e nós fazemos isso, somos até muito especialistas nisso. Quando a gente tem ódio de alguém, quando a gente não gosta de alguém, porque se você acha que a palavra ódio está difícil, quando você está com um problema com alguém, nós sempre tentamos dar base para nós mesmos, para que a gente não se sinta tão mal em estar com um sentimento que é tão anticristão. Você faz isso? Ou você fica lá sozinho dizendo assim, não, mas tem razão também, o cara fez isso comigo, ou tem razão também, essa pessoa pisou na bola comigo, ou tem razão essa mulher, essa amiga, olha, fizeram isso, não me convidaram, fizeram aquilo, falaram mal de mim, foram nas redes sociais, falaram mal de mim, ou isso, aquilo. A gente tenta justificar, mas no fundo, e olha para mim, queridos, no fundo, eu e você sabemos que isso não é verdade. Nós odiamos, nós resistimos com tanta violência os outros,
nós agredimos quem é diferente da gente, quem às vezes não concorda conosco, porque o nosso coração, embora a gente esteja em uma igreja evangélica, embora a gente contribua financeiramente, embora a gente sirva num ministério, nós ainda guardamos no coração coisas que não correspondem com a mensagem da cruz. Então, embora tenhamos embasamento para agir assim, porque esse embasamento alivia a nossa mente de ser confrontada pelo Espírito, a gente cria quase que um torpor para continuar fazendo. Mas quando o Espírito de Deus realmente vem, fala no nosso coração, no meu e no seu, se somos filhos de Deus, há um quebrantamento. Quando um avivamento está acontecendo, a frase minha que eu citei para vocês é que o avivamento não é necessariamente porque Deus veio para perto de nós, porque Deus nunca saiu do lugar dele, é porque nós nos distanciamos. Então o avivamento acontece quando eu e você nos aproximamos de Deus, e aproximar de Deus, eu não traduzo isso como aproximar de igreja, eu digo, aproximar de igreja é uma consequência, mas quando eu me aproximo de Deus, eu sou transformado pelo conhecimento de Deus, minha mente, meu coração são iluminados, os meus erros são trazidos à luz muito mais do que eu trago os erros dos outros, e nessa relação de reparo entre eu e Deus, feito pelo Espírito Santo, isso vai tornar a mim e a você um homem e uma mulher mais doce, mais quebrantado, mais amoroso, mais perdoador, com mais abraço do que pedra, com mais palavra de reconstrução do que de críticas, com mais mãos estendidas do que costas viradas. E sabe o que é isso? Cristo está presente. E isso é um avivamento. Vocês estão me acompanhando? Mas toda a nossa vida cristã está marcada, ou é marcada, por uma coisa chamada escolha. Dizem os estudiosos do comportamento humano que a cada dia nós tomamos cerca de entre 3.200 a 5.800 decisões por dia. Muitas delas de forma impensada, já está no mecanismo. Mas você, por exemplo, quando você acordou hoje, de forma bem simples, só para você entender, sei lá, se o seu despertador tocou, não sei como é que é, você acorda sozinho. Você acordou, você falou, fico mais um pouquinho ou não? É ou não é? Viro mais para um lado aqui, acha aquele lugarzinho da cama que está aconchegante, ou já pulo logo da cama? Decisões que às vezes você nem pensou. Lavo o rosto primeiro, vou ali primeiro, faço isso primeiro, tomo café primeiro, que roupa que eu visto, como é que eu vou para a igreja, qual que é o... Enfim, saio. Mas essas decisões, algumas delas são muito importantes. Elas precisam ser tomadas com clareza. O Evangelho, quando você entrou dessa porta em diante, você fez uma escolha. Você pode dizer, não, você está enganado, eu só fiz uma escolha de vir a uma igreja. Não, querido. Você fez uma escolha de entrar em um ambiente, esquece que isso aqui é uma igreja. Você fez a escolha de entrar em um ambiente e junto com outros irmãos, com algumas coisas que você talvez até nem concorda muito, acha chato, não tem problema, mas você está fazendo escolhas. Eu vou ficar aqui. E você fez uma escolha, eu vou ouvir a palavra de Deus. E olha, uma das coisas mais complicadas do planeta é quando você escolhe ouvir a palavra de Deus, porque ela não volta. Não volta. Só que agora você está tomando decisões aí, ó. Você está escolhendo se você me acha um cara chato ou um cara legal. E se você estiver achando chato, pecado seu. Você já escolheu se você vai fechar o seu... Você vai me ouvir, mas você não vai me escutar. Você já escolheu. Você já escolheu se você quer essa mensagem, que as minhas palavras caem no seu coração. Você já está escolhendo se você fica a favor ou contra. Você já está escolhendo se você critica ou não. Você está escolhendo se você me segue no Instagram ou não. Ou se segue, se vai lá e unfollow, se tira, para de me seguir. Você já está escolhendo. Mas eu queria conversar com você sobre essas escolhas no desdobramento do que nós estamos conversando aqui, de nos tornarmos uma igreja que cumpre o papel para o qual nós fomos chamados, essa missão transformadora. Veja o texto, que Jesus também passou por isso. João, capítulo 6, versículos
66 a 68. A palavra de Deus diz assim: daquela hora em diante, irmãos, deixa eu te ensinar uma coisa. Eu fui professor por anos no seminário. Deixa eu te explicar uma coisa. Todas as vezes que você vê um versículo que fala assim, daquela hora em diante, não vá adiante, vá para trás. Porque você precisa entender por que está falando daquela hora em diante. Concordam comigo? Aqui tem professores, provavelmente, simples análise de texto. A gente precisa fazer pergunta para o texto. Daquela hora em diante, que hora? Porque antes, o que Jesus estava fazendo é o que nós estamos fazendo aqui. Jesus reuniu os seus discípulos, aqueles que queriam ouvi-lo, e Jesus começou a falar umas coisas desagradáveis. A irmã que falou que eu venho aqui para bater em vocês, não está aqui agora não, né? Que Deus a tenha, deve ter levado ela para o céu. Brincadeira. Que ela falou com muito carinho, foi uma brincadeira nossa. Mas Jesus fez isso. Jesus chamou a turma e falou: escuta, o que é que vocês estão querendo da vida? Que vocês... E Jesus foi mostrando o que era. E olha, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Falaram: não dá, não é para ser assim, não gostei. Não gostei das palavras desse homem. Aí, em determinado momento, versículo 67, Jesus olhou para aqueles que sobraram, para os 12, e disseram assim: vocês também não querem ir? Versículo 68, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus abriu uma escolha. Então eu queria que você entendesse que a nossa vida é sempre entre duas opções, entre duas escolhas, entre dois caminhos, entre duas propostas. Que escolhas, que propostas, que caminho? Vou, não vou, faço, não faço, abraço, me separo, sigo, obedeço ou não. Durante 15 anos eu tive um programa de rádio, e nesse programa de rádio tinha um quadro chamado Pergunte ao Pastor. As pessoas ligavam e perguntavam o que queria, sobre fé, sobre Bíblia, teologia, enfim. E uma das coisas que eu notei ao longo desses 15 anos é que a maioria das perguntas tinham a ver com as dúvidas das pessoas. Tinha gente que me perguntava: caso ou não caso com fulano? Eu falei: olha, você gosta? Quem vai casar é você. Tem gente que está tão neurótico que acha que Deus manda casar com uma pessoa que não gosta. Pastor, eu não sei se é de Deus. Gente, se você vai casar, a primeira coisa, tem que ter química. Amor. Você ama? Ama. Cumpre aí alguns papéis aí do que você entende. Deus não vai mandar você casar com a pessoa que você odeia, não. Entende o que eu estou dizendo? Então eu recebia perguntas assim, até das mais complexas, mas eu notava que a maioria das perguntas tinham a ver com escolhas. Isso aqui que nós estamos falando. E a maioria, presta atenção, a maioria das perguntas já tinha a resposta. O problema é que a turma queria uma validação de alguém que eles julgavam um pouquinho mais conhecedor do que eles, para que eles fizessem o que eles já tinham decidido que ia fazer. Faz sentido para você? Mulher me ligava e falava assim: devo largar do meu marido? Eu estou simplificando isso. Primeiro conta uma história, o marido vira um monstro, né? Ou o marido transforma a mulher num monstro. Devo largar ou não? Já sabia qual era a resposta, mas queria a validação para agir daquela maneira. Então veja, quando você me ouvir hoje, pense em algumas coisas aqui. A Bíblia fala dessas escolhas: vida e morte. Deuteronômio capítulo 30. Tem dois caminhos, um promove vida, o outro promove morte. Você escolhe. Dois posicionamentos: obedecer ou não obedecer a Deus. Onde? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Obedecer ou não? Obedecer a Deus em quê? Naquilo que você sabe que Ele está falando com você. Porque a obediência a Deus não tem uma codificação dogmática de uma igreja. Obedecer a Deus tem a ver com uma relação. Por exemplo, quando eu sei que devo amar e não amo. Quando eu sei que eu devo... Não precisa você me ligar para perguntar se você deve perdoar os outros, queridos. Você já sabe. Não precisa de você ligar para pastor nenhum para perguntar se você deve amar. Você já sabe, não sabe não? Sabe. O ponto não é o que você não sabe, o ponto é o que você está disposto a fazer com o que você sabe. Então, há esses dois caminhos.
o caminho que Jesus disse que é largo e o caminho que Jesus disse que era estreito. Os dois senhores a quem você vai servir. A Mamon, o ídolo, o Deus dessa coisa que nós chamamos de riqueza, não é só o dinheiro aí que nós carregamos, é aquela ideia materialista que domina o nosso coração e a nossa mente, ou você vai servir a Deus, que nos ensina acima de tudo ser altruístas, generosos, bondosos. Então tem esses dois caminhos, ser fiel ou infiel à esposa, ao namorado, ao amigo, aos votos que você fez, ao seu parceiro lá de trabalho, ao seu sócio, ser confiável ou ser falso, ser verdadeiro nas palavras, ou ser pessoas que distorcem um pouquinho. Você não precisa nem falar que é mentiroso, ele só distorce um pouquinho. Perdoador ou implacável? Porque tem crente que ainda tem a coragem de dizer assim, errou comigo. Completa para mim a frase, gente? Eu não vou achar que é você que fala isso, não. Está morto. Acabou. Irmãos, deixa eu te ensinar uma coisa. Parêntese da mensagem. Eu gosto de fazer isso. Parêntese da mensagem. Veja. Eu e você somos amigos. Um dia eu erro com ele, ele fala assim, você podia ter errado com qualquer outra pessoa, menos comigo, porque eu sou seu amigo. Então você quer que eu erre com os meus inimigos? Irmão, se eu tiver que errar, eu quero errar com um amigo. Então não faça amizade comigo. Já te aviso. Por quê? Porque se eu tiver a esperança de receber perdão, será de quem? Dos meus inimigos? Olha o tanto nós estamos com a mente virada, queridos. Nós somos cristãos e dizemos o seguinte, o meu amigo não podia ter errado comigo. Não, o meu amigo tem que errar comigo. Porque eu vou exercer de misericórdia com ele. Eu vou exercer perdão. Eu vou estender a mão para ele. Sabe, tem pais que me dizem assim, meu filho podia ter errado com qualquer um, menos comigo. Não, ele tem que errar com você, porque você tem que ter estrutura para dizer, vou segurar isso, e meu filho vai ter apoio, vai ter minha mão, vai ter meu abraço. Entende o que eu estou dizendo, queridos? E essas escolhas, elas não se dão da noite para o dia. Elas acontecem quando eu e você vamos decidindo pela fé. Embora todas elas tenham implicações sociológicas, porque nós vivemos em uma comunidade, uma sociedade, elas são embasadas na fé. O que é que me faz perdoar quem errou comigo? Porque eu e você temos o coração muito bom? Não, porque eu fui perdoado quando eu também não merecia, eu não sei você, mas eu fui perdoado quando eu não merecia. Qual é o direito que eu tenho de não perdoar uma outra pessoa? Essas escolhas de trazer comunhão ao invés de divisão, nós ainda temos em comunidades de fé, não aqui não, em outras, gente que coloca um contra o outro, a preço de nada, e nem se tivesse razão. Gente que ajuda pessoas que já estão um pouco inflamadas a se inflamarem mais ainda. Aqui não existe isso, só em outras igrejas. Mas ainda existe. Quando é que você tomou essa escolha de ser assim? Presta atenção, você nunca parou um dia e falou assim, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa que separa os outros. Você não tomou essa decisão. Sabe qual decisão que você tomou? De aceitar um evangelho, presta bem atenção, que não informou você que a partir do momento que você se chama pelo nome de Jesus, você perdeu esse direito. Nós fomos chamados para construir pontes e não levantar muros. Nós fomos chamados para fazer as pessoas se abraçarem e não se afastarem. Nós fomos chamados, irmãos, para dizer eu te amo e não eu te odeio. Você nunca tomou essa decisão consciente, chegou na frente do espelho e disse, a partir de hoje você é um cara iracundo. Não, mas você aceitou um evangelho que você imagina que te permite ser parte mansa e parte cheia de ódio. É mais ou menos assim, o crente que diz assim, eu sou muito bom, até que... Já ouviram isso? Mais ou menos assim?
até que aperte o botão, até que faça uma coisa, até que mexa comigo. E o crente, ele é tão louco que ele acha frases para justificar isso. Já viu o crente falar assim, aí eu desci da cruz? Aí uns falam assim, aí eu, sei lá, aí eu passei e o crente tem um linguajar, se vocês levantaram a mão, não sei se vocês conhecem de igreja, mas tem umas conversas de crentes que você precisa fazer curso para entender, porque não se usa em nenhum outro lugar. Aí um dia falaram assim, pastor, aí eu passei por óleo. Falei, mas o que é isso? Passei por óleo, Fiquei correndo na minha mente, assim, os meus 40 anos de igreja, para eu tentar entender que loucura é essa. Irmão, presta atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Perto de você, é sua esposa? Está aí sua esposa, maridão. Esse homem tem um monstro dentro dele. Como você também tem um monstro. Então não julga ele, porque você tem um monstro. E esse monstro, querido, ele está na rédea. Ele está nas rédeas de Deus. Solta essa rédea e nós somos capazes das maiores loucuras. Então o evangelho que informa que você é um santinho foi feito por Satanás. Porque o evangelho de Jesus fala para mim, Manuel, se eu tirar a mão da sua vida, você não tem ideia do que você é capaz de fazer. Você não tem ideia de onde você vai começar a enfiar suas mãos, onde é que você vai botar os seus pés. Manuel, você não tem ideia. Sabe como que se chama isso? Misericórdia. Então, entendendo que eu estou sob estas rédeas, cada dia eu peço, Senhor, puxa mais aí o freio. Eu vim do interior, do mundo da fazenda, né? E a gente, sabe o que eu estou falando? Freio de animal ou nada? Vocês aqui da cidade grande, um dia eu encontrei com uma menina, vocês não vão acreditar isso, eu estava dando uma palestra para jovens lá nos Estados Unidos, e falei de uma galinha, sei também de onde que eu fui tirar esse exemplo. Aí, eu estou vendo que tinha duas mocinhas assim, aí eu cheguei para elas e falei assim, vocês não entenderam o que eu falei, né? Uma falou assim, pastor, eu nunca vi uma galinha viva. Eu falei, não brinca comigo, menina, onde é que te criaram, pelo amor de Deus? Ela falou, pastor, eu nunca vi uma galinha viva. Eu nasci, morei aqui perto de Boston um tempo inteiro, nunca fui na fazenda, eu não tenho a menor ideia do que você falou. Galinha, para mim, estava no prato, feito o frango lá, o negócio. Então, para os Nutellas aí, galinha. Sabe do que eu estou dizendo, gente? Irmãos, escolhas, a maior delas, é quando eu escolho ser discípulo de Jesus. Todas as outras, todas, são dependentes desta. Aí você pode virar e dizer, então tem algo errado, não tem? Sim, claro! Que legal que você entendeu. Porque você fez uma escolha por Jesus, imaginando que eram departamentos. Aqui eu sou de Jesus. Aqui, se apertar um botão, solta um monstro. Aqui, quando me pedem perdão, eu digo assim, não, mas você me feriu, mas você fez isso. Aqui você tem que pagar. Eu fui mediar uma briga, pastor media briga de irmãos. Coisa mais chata que existe no mundo. Dois irmãos que estavam brigando muito e, enfim, fui tentar pôr água benta lá na discussão. Aí cheguei lá, estou sentado, dois irmãos de igreja, não é irmão de família não. Aí, em determinado momento, eu virei para um e falei, meu irmão, você está escutando o que ele está falando? O outro virou para mim e falou assim, deixa ele. Pode deixar ele, eu já entreguei ele para Jeová. Aí eu pensei, é outra ali, não entendi. Eu já entreguei ele para Jeová, falei, esclarece para mim que eu estou meio perdido. Não, Jeová vai cuidar dele. Falei, ué, Jeová agora é seu jagunço, eu não sabia. Jeová agora é seu capanga. Conhece essas palavras, não? Gente, quando eu falo uma palavra que vocês não entendem, você levanta a mão e eu, coisa aqui. Você achou que você pode aceitar Jesus, meu irmão? Me ouça com carinho, porque eu estou fugindo muito do script que eu fiz aqui para vocês, porque eu sinto de Deus que eu preciso compartilhar isso com você. E eu não vim aqui pregar uma mensagem, eu vim abrir meu coração com irmãos. Meu irmão, você acha que você aceitou Jesus e você pode gerenciar a sua vida do jeito que você interpreta, você não conheceu Jesus de Nazaré.
Você conheceu um Jesus qualquer, uma caricatura que pintaram para você, que tem rosto de Jesus, parece com Jesus, mas não é Jesus. Porque o Jesus da cruz, que deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter, e para que pudéssemos falar um dia sobre uma missão que transforma outros, é um Jesus que o dia que ele me chamou para ele disse: Manuel, tem só um ponto aí, que Paulo traduziu muito bem: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que se entregou por amor de mim. Então, eu vejo o crente bater no peito e dizer: eu tenho direito. Você perdeu. Não quero esse Jesus. Está aqui o texto, é isso que eles fizeram, levantaram e saíram, porque não tem uma alternativa, mas nós estamos maquiando para ter culto evangélico cheio de gente. Nós estamos maquiando, enquanto isso você vai vivendo achando que é de Jesus, para um dia você entender que nunca foi. E quem está dizendo isso não sou eu não vim julgar você, eu vim te ajudar a pensar. Estou conseguindo fazer você pensar pelo menos? E olha, se igual a irmã você achar que eu vim aqui bater e tal, blá blá blá, não é, queridos. Eu amo vocês, eu prego para vocês como se eu estivesse pregando para a minha comunidade, porque o que eu quero é ver na face da terra homens e mulheres que se converteram a Jesus, que tratam os seus problemas e dificuldades, e nós temos muitos, e há dias que a coisa é difícil demais, porque a gente precisa enfrentar, mas a gente enfrenta com o caráter de Jesus, e a gente enfrenta com o caráter de Cristo, e quando vai celebrar, celebra com o caráter de Cristo. Escolhas, a maior delas: você vai entregar a sua vida para Jesus ou não? Mas tem uma outra vontade, uma outra escolha que nós precisamos decidir. Essa é voluntária, essa é pensada. O que vai direcionar a minha vida é a minha vontade ou é a vontade de Deus? Porque se você vier para Jesus, você perdeu a sua vontade. Quer dizer que Deus vai sugar de mim pela boca, vai roubar de mim, vai subtrair de mim toda a alegria de ser humano? Não. Quer dizer que todas as vontades que eu tenha, mesmo aquelas que têm toda razão, toda lógica, toda base, se elas contrariam a vontade de Deus, elas serão excluídas. Novamente, não pisca, não faz sinal, não dá nada, não dá sinal de vida. Quem aqui pode dizer assim: nossa, eu já tive uns pensamentos que eu não sei nem como é que aquele negócio veio na minha cabeça? Não mexe, porque mulher é assim, se você estiver perto da sua. Se você mexer, ela vai ficar assim: que pensamento foi? É ou não é? Não, eu quero saber, fala aí. Não, meu bem, coisa à toa. Mas eu quero saber, ainda mais se é coisa à toa, é igual que eu quero saber. E se você atrever a contar o que for, se for o que eu estou pensando que você pensou, você está lascado, querido. Então não fala. Vocês já imaginaram se nós começássemos a agir a partir de hoje só pelas nossas volições? Por tudo que a gente tem vontade de fazer? Eu já estaria preso, porque eu tenho vontade de matar uns 10 de vez em quando. Estaria cumprindo prisão perpétua, 3 vezes mais ou menos. E não ri de mim não, que você também já teve vontade de matar alguém. Não é possível, não dá não. Então a gente, quando não pode exercer isso, com a capa de misericórdia, o que a gente faz? Senhor, leva, senhor, está fazendo falta aí no céu, só vai se alegrar com a companhia dele ou dela. Então leva aí. Irmãos, minha vontade e a sua vontade é secundária à vontade de Deus. E a igreja não está entendendo isso. Não está entendendo isso. Olha para as atitudes que você tem. E quando eu digo você, eu não sei da vida de nenhum de vocês. Olha para as atitudes que você tem diante de algumas coisas que aparecem na sua vida e responda para você: foi a vontade de Deus ou a minha? Você vai descobrir. Nós estamos sempre entre fé e razão. Que escolha que você vai tomar? Quer dizer que eu não posso dar base, fundamentação à minha fé? Lógico, não é disso que eu estou dizendo. Fé e razão é quando você diz assim: mas eu não errei, eu estou certo, eu não fiz nada, foi ela, foi ele,
Foram eles. Você tem razão, mas você vai ter que escolher entre ter fé ou ter razão. Porque se você tem fé em Jesus, você não vai agir segundo aquilo que valida, e eu estou chamando isso que valida de razão, segundo aquilo que valida o que você desejava fazer. Eu sei dizer para vocês quantos casais ao longo de 30 anos eu sentei que o cara virou para mim e falou: pastor, não dá, você não tem... E ele pinta um quadro que é real. É real. Não precisa ser fictício, não precisa ser imaginário. Está acontecendo aquilo. Ele fala assim: vou agir de outra maneira, porque isso aqui... Não, querido, você tem razão em tudo. Tudo que você falou, você tem razão. Mas se você tem fé em Jesus, essa fé tem que te falar, primeiro a vontade de Deus, segundo a minha. Eu tenho uma tese, nunca falei isso aqui nessa igreja, acho que eu vou arrumar uma porção de chateação, mas lá vai. Eu tenho uma tese comigo, não está na Bíblia, então não é heresia, sou eu aqui pensando com os meus botões, tudo certo? O céu é um lugar pequeno. O céu para mim é um lugar pequeno, eu acho. Porque não é possível que o que nós estamos vendo aí fora, de expressão de cristianismo, seja realmente os filhos de Deus. Porque se for, queridos, está feia a coisa, não está não? Então, quando eu digo que o céu é um lugar pequeno, é porque aqui, ó, nesse lugar. Pastor, então o que te incentiva, se você pensa assim? O que me incentiva é que aqui tem filhos de Deus. Como lá na igreja que eu pastorei tem filhos de Deus, como ali na rua tem filhos de Deus, e é o nosso papel, seja o tamanho que for o céu, cumprir a nossa missão para povoar aquele lugar, com essa missão transformadora. Então não levanta só mão em igreja, em culto evangélico, não, dizendo, dei minha vida para Jesus. Deixa os outros verem que você deu sua vida para Jesus. Levanta a mão sim, nada contra, levanta. Mas muito mais do que levantar a sua mão, deixa os outros verem que Jesus entrou nesse coração, entrou nessa vida, entrou nessa casa, entrou nessa igreja. Amém, queridos? Estou conseguindo comunicar com vocês? Eu já termino, mas eu só preciso levar vocês a uma outra coisa. Tem um caminho que nós sempre vamos ter que escolher, que é o caminho entre os nossos desejos e a confiança em Deus. E aqui eu preciso explicar para você o texto lá do Gênesis, capítulo de número 3, versículo 1, quando a serpente enganou a mulher. Irmãos, leia aquele texto de novo e você vai perceber algo que talvez você nunca prestou atenção na Bíblia. O texto, eu acho que pela primeira vez, Satanás foi mais honesto do que Eva. Porque ele disse assim, não foi assim que o Senhor disse? Ele não está afirmando, ele está fazendo uma pergunta. Então eu posso dizer assim, não é assim que se vai para o aeroporto internacional de Guarulhos e dizer, e você dizer, não, você está enganado. Desse jeito aí você vai chegar, sei lá, em alguma coisa que seja o oposto do aeroporto. Ele diz assim, não foi assim que o Senhor disse? Que de nenhuma árvore vocês podem comer. Eva disse para ele o que era que Deus tinha dito, e mesmo assim, ela fez a escolha. Ela diz assim, não, de todas as árvores nós podemos comer, exceto de uma. E aí ele, sabendo que já tinha despertado o desejo, ele diz o seguinte, sabe por quê? Porque o dia que você comer, você será. No caso lá ele completa que você seria semelhante a Deus. O problema é que os crentes continuam ouvindo a voz da serpente que diz, o dia que você comer, e esse comer você traduza no que você quiser aí, o dia que você comer, você será. E ao invés de Eva confiar em Deus que ela não seria, ela já era, ela deu ouvido à voz da serpente. Escolha. O dia que você comer, você será. Traduza isso na sua vida. Confiança em Deus, eu não serei, eu já sou.
Porque tudo que eu deveria ser em Cristo, eu me tornei o dia em que eu fui levado para o Calvário com Ele. Amém, queridos? Então, essas escolhas, o que elas vão fazer? Elas vão nos fazer perceber uma coisa, e eu vou encerrar com isso aqui. Que entre o caminho e a chegada, entre o ponto de partida e a chegada, há um caminho de escolhas, e esse caminho de escolhas é o que determina em qual estrada eu estou andando. Você pode falar para quantas vezes você quiser para mim, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu amo a Deus, eu não tenho o direito de julgar, ninguém tem, mas o caminho que você trilha vai mostrar qual é a estrada que você está nela. Uma vez eu estava trabalhando, aconselhando pessoas, e havia dias que eu aconselhava de cedo até à tarde, e eu sempre disse para as pessoas que chegavam para falar comigo: olha, meu telefone fica aqui, ele está no silencioso em respeito a você, eu quero te dar o melhor do meu tempo, mas se ele tocar e for a minha esposa, meu filho ou minha filha, eu atendo. Combinado? Combinado. E a minha esposa tem algo que algumas mulheres têm. Ela consegue perder dentro do prédio da igreja, que ela está lá há 20 anos. De vez em quando eu encontro a Ana andando, falo: onde você vai, meu bem? Vou para o santuário. Falei: meu bem, é para lá, ó. O santuário é para lá. Você está vindo para cá. Então ela perde. Nós moramos há 30 e tantos anos no mesmo lugar, de vez em quando ela perde. Aí um dia o telefone tocou, eu atendi, ela falou: estou perdida. Qual que eu falei? O que de novo? Vamos conversar. Aí eu falei assim para ela: presta atenção no que eu estou te dizendo. Falei: onde você estava indo? Tal lugar. Onde você está? Não sei. Falei: tá, então me dá um ponto de referência. Irmão, vocês acreditam que ela me deu um ponto de referência, perto de Boston. Olha o tanto que Deus foi bom. Ela falou assim para mim: eu estou num lugar assim assado. Falei: olha para o seu lado esquerdo, tem esse prédio assim assado? Tem. Falei: então para o carro e dê a direção para ela. O caminho não é determinado para onde você falou que ia. A Ana saiu de casa para ir para um lugar. Ela estava exatamente do lado oposto. O caminho seu, que você diz: estou indo para o céu, ele não é determinado porque você falou isso. Ele é determinado se neste espaço entre o ponto de largada e o de chegada, as suas escolhas, os seus passos mostram que você está na direção certa. Eu não faço isso muito, às vezes eu fico até um pouquinho receoso de fazer, mas vou tentar fazer. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e diz assim: você acha que seus passos estão certos? Se for alguém que você está sozinho, eu te pergunto: olha aqui para mim, você acha que está certo? Não responde não, tá? Responde não. Não, olha para ele, pergunta, fala assim: aí é maridão, você pode... Agora, você sabia que entre a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no Gênesis, e a vida eterna que nos está proposta, tem a árvore da vida lá no Apocalipse? E é isso que eu quero te convidar nessa noite. Primeiro de tudo, fez sentido o que eu falei para vocês? Agora, sabe o que é o melhor? É que nós temos uma escolha. Você pode dizer assim... você sabe que a omissão também é uma escolha, né? Você sabe, está ciente disso? Escolha não é só aquilo que ativamente faço. A Bíblia diz assim: nós pecamos, né, por pensamento, não é? Nós pecamos por palavras, nós pecamos por atitudes nossas, mas nós pecamos ficando deitado no sofá assistindo televisão, e não é que você está vendo nada indevido na televisão, não. Você pode se trancar dentro de um quarto escuro, sem janela para você ver lá de fora, e você pode pecar. Porque a Bíblia diz assim: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso ele está pecando. Então você tem uma escolha para fazer agora. Você pode escolher jogar fora tudo que eu falei, você pode escolher ter escutado e não guardado no seu coração, você pode escolher qualquer coisa, ficar chateado comigo, ou você pode escolher dizer: Deus, o Senhor trouxe esse homem para falar para mim algo que eu precisava ouvir.
Não porque eu seja melhor ou mais especial do que ninguém, absolutamente. É porque hoje tem uma escolha para ser feita nesse lugar. Que caminho vocês vão seguir? E essa coisa está na minha mente desde que eu cheguei aqui, porque a primeira coisa que eu fiz, na primeira oportunidade que eu tive de compartilhar o Evangelho aqui na conferência, foi perguntar o que vocês saíram para ver. Então hoje, eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Que caminho você vai escolher? Não responde para mim assim. A coisa que eu mais gosto, gente, é de fazer apelo para crente. Porque eu não estou perguntando se você vai dar sua vida para Jesus, às vezes você fez isso. Mas o que eu quero hoje fazer um apelo a você é para que você volte naquele dia e entenda se você tem consciência da escolha que você fez, porque talvez você foi na onda, o culto tinha sido abençoado, o pastor muito bacana, as músicas perfeitas, você sentiu algo e você levantou a mão. Mas você tem consciência do que significa isso, de quais são as implicações, dos desdobramentos dessa escolha que você fez? Você tem ideia que a sua empresa agora é responsável em exercer o papel dela na sociedade como uma empresa que é liderada por um homem cujo coração foi transformado? Você tem consciência que a sua casa, que os seus filhos, que as suas amizades, tudo agora precisa ser gerenciado por uma mente que foi renovada no conhecimento de Cristo Jesus? Você tem consciência? Talvez você não teve, por isso que eu gosto de fazer apelo para crente. E sabe de uma coisa, irmãos? Todas as vezes que você ouvir um apelo, que Deus falou com você, responda a ele, porque você tem a escolha também de ignorar. Ignorar porque você não quer que os outros saibam, ignorar porque você fala, eu não preciso disso, ignorar por qualquer outra razão. Então eu quero encerrar minha participação com vocês fazendo essa pergunta. Você tem consciência do que é que implicava o dia que você levantou a mão e disse, Jesus entra na minha vida? E enquanto você responde para você, eu queria te fazer um desafio de você escolher. Você tem o direito de escolher de outra maneira. Não me ofende, não vou deixar de amar você e de respeitar você da mesma maneira, mas eu não vou descer daqui sem fazer essa pergunta para você. E vocês que estão aí em cima da mesma maneira. Por que você não escolhe hoje à noite? Por que é diferente? Porque, irmãos, olha a configuração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que nunca mais na vida nós teremos essa mesma configuração desse culto aqui? Vocês sabiam disso? Já tinham parado para pensar? Não, pastor, todo mundo aqui volta domingo que vem. Não. Se essa irmã aqui, não vier, acabou. E as chances dela vir, dela não vir, são imensas. E nós nunca mais teremos, porque eu não estarei aqui a semana que vem. Então Deus escolheu hoje. Você veio. É meu costume vir. Ok. Eu vim porque não tinha o que fazer. Eu vim porque alguém me convidou. Deus escolheu hoje para desafiar você a dar um passo assim. Qual é esse passo? Por que você não escolhe hoje? E aí você tem que olhar para você e entender o que essa escolha significa. Talvez você anda odiando, talvez você não está perdoando, talvez você está tendo um mau testemunho, talvez você está com coisas escondidas aí. Não sei o que quer dizer. Mas por que você não dá um passo hoje? E diga assim, eu escolho ser cristão com esse conhecimento que hoje Deus trouxe para mim. Tem alguém que quer fazer isso essa noite aqui? Não precisa ficar de pé para me agradar. Não, você vai ficar de pé, que nós vamos todo mundo olhar para vocês. Pode ficar de pé, quem quiser. Tem alguém que quer ficar de pé e dizer assim, eu quero ser cristão. Eu escolho, a partir de hoje, ser cristão nessa perspectiva. Tem alguém? Você fica de pé para a gente orar? E nós vamos orar. Vamos orar, pedir a Deus pela vida de cada um de vocês. Pedir a Deus porque são desafios muito grandes. Talvez alguns de vocês, olha para mim só um minuto, você vai ter que ligar para alguém hoje e dizer, rapaz, aconteceu um negócio na igreja comigo, fui na igreja, o cara falou lá, e meu coração tem que... preciso te pedir perdão. Talvez você vai ter que
marcar um café com alguém essa semana, dizer, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Talvez você vai ter que abandonar alguma coisa. Talvez você vai ter que começar a fazer alguma coisa que você não estava fazendo mais. Mas você fez a escolha. E eu louvo a Deus demais pela vida de vocês que fizeram isso. Eu honro vocês. Porque em algum momento você disse assim, não está correto isso aqui. Eu preciso fazer a escolha de ser um discípulo de Jesus.